Bom, boa noite, mais uma vez. Agora sim o nosso último encontro, com a matéria que ficou pendente da última aula. Ficou faltando a gente falar de sentenças aditivas e sentenças substitutivas, certo? Tá. Só para rememorar mais ou menos o que a gente estava falando na última aula. Fica ruim o som? Não? Tá bom? Só para lembrar, a gente tem naqueles três grandes grupos que a gente falava, as sentenças interpretativas, só que a gente já falou na aula passada, tá? Só para nos situarmos. As sentenças interpretativas, as transitivas e as normativas. Certo? Lembram? Das interpretativas, a gente viu a interpretação conforme a Constituição, a declaração parcial de nulidade sem redução de texto, certo? Das transitivas, a gente viu a declaração de, vou colocar de incompatibilidade, mas a gente viu que ela tem vários nomes, né? Declaração parcial, declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, declaração de incompatibilidade, a mesma coisa. Nós vimos a declaração de inconstitucionalidade com ablação diferida ou datada. Nós vimos as sentenças apelativas e as sentenças de aviso, certo? Ficou faltando apenas as sentenças normativas. E o que a gente chama de sentenças normativas? São aquelas por meio das quais, então, sentenças normativas, lembra que eu não quero que você decore o gênero, porque cada autor vai chamar esse gênero aqui de um jeito diferente, pode pegar a partir da premissa classificatória que ele tem. Adjuntivo pode estar em outro gênero, enfim, depende muito da premissa de classificação. Para ficar no seu caderno de forma didática, eu optei por esse daqui, tá bom? Mas enfim, eu quero que você lembre mais das técnicas em si, certo? As características delas. Mas para situá-los no gênero que a gente usou aqui de sentenças normativas, o que a gente está chamando de sentenças normativas? São aquelas... Vou pegar outra caneta. São aquelas por meio das quais o tribunal, lembra que todas essas sentenças elas surgem no contexto do Tribunal Constitucional, controle concentrado de constitucionalidade, tá bom? Isso quer dizer que não pode usar controle difuso? Depende, né? Depende. No Brasil, como que funciona? Bem, lembra que no Brasil a gente sequer admite que usa essas sentenças. O Supremo sequer admite que usa boa parte dessas sentenças, embora use, especialmente as normativas, tá bom? Nas quais o tribunal modifica, por isso que elas também são chamadas de sentenças modificativas, tá bom? Modificativas ou normativas, pelas quais o tribunal modifica o conteúdo da norma. Ó, vou parar de usar a azul porque ela morreu. São aquelas por meio das quais o tribunal modifica o conteúdo da norma, tá bom? Então o tribunal, ele aprecia a inconstitucionalidade, aprecia a constitucionalidade da lei e modifica o conteúdo daquela norma. Veja, isso é mais do que simplesmente interpretar aquela norma conforme a Constituição. Ele não está modificando nada, a norma continua do jeito que está. Isso é mais do que declarar a inconstitucionalidade de uma das interpretações possíveis. Isso é muito mais do que declarar a inconstitucionalidade da lei e não tirá-la do sistema. Isso é muito mais do que declarar a inconstitucionalidade da lei e deixar a pronúncia da nulidade, deixar e modular os efeitos dessa declaração. Isso é muito mais do que declarar a constitucionalidade da lei e apelar para o Congresso modificar a lei. Percebam? Isso é muito mais do que simplesmente enunciar uma mudança de posicionamento jurisprudencial. O tribunal está legislando. A sentença normativa é uma sentença de alto grau de criatividade. É uma sentença em que o Tribunal Constitucional ele exerce efetivamente função normativa, função legislativa. Mas ele pode exercer função legislativa? É a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é: o Tribunal Constitucional ele tem legitimidade, ele pode exercer função legislativa, ele pode modificar o conteúdo da lei? Ele foi eleito democraticamente para isso?
Ele tem representatividade popular para isso, para alterar uma lei que foi aprovada pelo parlamento, porque até aqui, digamos até aqui embaixo, é puro controle, né? Pura função estruturante, como diz o André Ramos Tavares. Puro controle, interpretação, né? Função interpretativa, função estruturante. O que o André Ramos Tavares, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas para quem quer se aprofundar no tema, eu recomendo um livro dele, que chama Teoria da Justiça Constitucional. Do professor André Ramos Tavares. O professor André é uma das referências hoje que a gente tem no Brasil de estudos, né, sobre a justiça constitucional, e nesse livro ele aborda as diferentes funções do Tribunal Constitucional. Então, a gente pensa no Tribunal Constitucional enquanto órgão que exerce o controle de constitucionalidade, a gente pensa nessa função de controle, né, que ele vai chamar de função estruturante. Mas existe uma série de outras funções que o tribunal também exerce, uma função interpretativa, uma função governativa, a gente não vai entrar em detalhes. Mas uma dessas funções possíveis é exatamente a função legislativa. Quando que o tribunal pode legislar? É muito comum em alguns estados, e o Brasil tem exemplos disso, em que você outorga para o Tribunal Constitucional, né, a possibilidade de estabelecer regras de procedimento de processo civil, de processo penal, por exemplo. Então, você permite que os tribunais eles editem certas normas procedimentais. É função legislativa, eu estou normatizando alguma coisa. E essa norma ela vai ter status, hierarquia de lei. Essa norma é editada pelo tribunal. A premissa é quem que é o melhor órgão para dizer como que deve funcionar o procedimento. Por exemplo, o processo constitucional. Pode, eventualmente, ser o Tribunal Constitucional. A Constituição pode outorgar para o Tribunal Constitucional a função de legislar sobre processo constitucional, por exemplo. Pode. Né? Nada impede que a Constituição faça isso. Então, nessas situações, por exemplo, quando o tribunal ele edita o regimento interno dele. O regimento interno do Tribunal de Justiça, por exemplo. É uma norma. Isso sem falar nas portarias, resoluções, etc., que muitas vezes você até consegue discutir se extrapolou um pouquinho o limite dessa função legislativa que o tribunal pode ter ou não. Mas enfim, o fato é que o tribunal, o juiz constitucional, o Tribunal Constitucional, ele exerce sim função legislativa também. Uma das facetas dessa função legislativa é precisamente a possibilidade de editar sentenças normativas. Isso é pacífico na doutrina? Nem de longe. Tá bom? Nem de longe. Por quê? Porque eu quero que você lembre daqueles conceitos que a gente começou a falar na aula passada. Eu quero que você se lembre daqueles conceitos que a gente trabalhava na aula passada, que surgiu, os conceitos que surgiram do debate entre o Kelsen e o Schmitt a respeito de quem deveria ser o guardião da Constituição. Lembra que a gente falou disso na aula passada? E uma das construções pelas quais o Kelsen conseguiu emplacar o Tribunal Constitucional, Kelsen que defendia o Tribunal Constitucional como guardião da Constituição e o Schmitt que defendia que deveria ser o Führer, o chefe do Executivo, uma das construções que possibilitou o surgimento do Tribunal Constitucional foi exatamente o limite que o Kelsen estabeleceu, dizendo que o tribunal ele só poderia atuar como legislador negativo. Lembra da gente ter falado isso na aula passada? Lembra? Qual que é a ideia? Edita-se uma lei A, o Tribunal Constitucional edita uma lei, digamos assim, uma norma, que é a decisão no controle de constitucionalidade, que diz menos A, ela é contrária a A. Então ele está editando uma norma em sentido contrário à lei, tirando a lei do sistema. Essa é a construção, a mecânica que o Kelsen estabelece ali para legitimar o Tribunal Constitucional, porque desde aquela época já tem esse debate, se o tribunal pode ou não pode. O tribunal não é democraticamente eleito, né? Ninguém vota nos juízes que compõem o Tribunal Constitucional, os ministros que compõem o Tribunal Constitucional. O tribunal, via de regra, né, é assim em praticamente todos os cantos do mundo, ele é escolhido, os membros do tribunal são escolhidos pelo chefe do executivo, pelo presidente da república, certo? Nos países presidencialistas, né? E como é que então eu consigo compatibilizar essa construção que, veja, é um limite da justiça constitucional, o fato do tribunal atuar como legislador negativo? Como é que eu compatibilizo isso com a possibilidade do tribunal editar sentenças que modifiquem o conteúdo da norma? Porque aqui o tribunal não está editando uma lei que diz menos A.
Ele está falando, então, onde está escrito A, leia-se B, por exemplo. Como que eu faço para trabalhar essa legitimidade? A gente não vai entrar em tantas de novo. Recomendo muito a leitura do livro do André, que lá ele vai abordar isso aí com... Enfim, o livro é grosso, né? Uma obra bastante volumosa, ele vai abordar isso daí em vários capítulos. Mas, de forma bastante resumida, a legitimidade democrática, ela não pode ser entendida simplesmente como voto. Então não é pelo fato de eu não votar no ministro que compõe o Tribunal Constitucional, ou o ministro que compõe o Supremo Tribunal Federal, que o tribunal que não exerça essa função legislativa. Primeiro, porque essa função normativa, essa função legislativa é inerente à justiça constitucional. Veja, em nenhum canto do mundo, e o Supremo, embora ele não assuma que ele exerce o papel de um legislador positivo, por assim dizer, embora ele não assuma isso, na prática ele vai acabar fazendo. Ele acaba fazendo muitas vezes o papel de legislador positivo, editando sentenças muitas vezes que modificam o conteúdo da norma. A gente vai dar alguns exemplos depois. Mas é natural, é intrínseco à justiça constitucional a possibilidade de mexer na norma, eventualmente, de modificar o conteúdo da norma por força de um mandamento constitucional. A gente vai ver que tem limites para isso, tem requisitos para isso. O tribunal não pode simplesmente falar, então hoje eu acordei de mau humor, eu vou mudar o Código Civil. Não dá. Precisa ter um fundamento constitucional. E aí, quando eu falo em fundamento constitucional, é uma característica típica da jurisdição, digamos assim, dos juízes, da atuação do juiz de um modo geral, que também acaba acontecendo no Tribunal Constitucional, que é essa necessidade de fundamentar a decisão. A racionalidade da decisão, a fundamentação da decisão, o processo racional que levou o Tribunal Constitucional a adotar essa ou aquela medida, em certa maneira, o legitima para a adoção desse tipo de sentenças. Um outro argumento que é utilizado para justificar essa atuação. Por mais que você não vote nos ministros, existe sim uma certa legitimidade democrática, na medida em que poderes, aí sim, democraticamente eleitos, participam do processo de escolha dos juízes que compõem o Tribunal Constitucional. Então, no caso dos ministros do Supremo, por exemplo, com toda a ressalva que a gente fez na aula passada sobre se dá ou não dá para chamar o Supremo de Tribunal Constitucional, mas o processo de escolha dos ministros do Supremo envolve o presidente da República nomeando e envolve o Congresso, o Senado, sabatinando o ministro. Então existe a participação popular, ainda que por via de representante, na escolha. E óbvio, a partir daí, a partir da posse no Brasil, a posse do ministro, o ministro do Supremo ele não tem mandato, como em alguns países, né? Ele exerce o cargo vitaliciamente. Então o ministro que ingressou hoje, só na aposentadoria compulsória que ele vai sair, ou se falecer antes. Em alguns países do mundo, o ministro tem mandato. Ele vai exercer o cargo de ministro do Tribunal Constitucional por 2 a 4 anos, por exemplo. Enfim, mas existem diversos mecanismos que vão além do simplesmente do voto para garantir a legitimidade. Então a gente não vai focar muito aqui na legitimidade. Eu quero que vocês saibam manejar as técnicas de decisão, tá bom? Para quem quiser aprofundar o estudo sobre se pode ou se não pode exercer esse tipo de função, recomendo o livro do professor André. Ok? Vamos falar de coisa boa então? Vamos falar de sentença normativa em espécie? Então vamos lá. Quais são as espécies de sentenças normativas que a gente tem? Olha, como eu não sei o que o seu examinador pode chamar de sentença aditiva, por exemplo, então eu vou trabalhar aqui com 3 espécies, tá bom? 3 espécies. A primeira delas é a sentença redutora. Ou, um nome que é muito mais legal do que esse, é a sentença demolitória com efeitos aditivos. Por que eu quero que você lembre do que ela é em si, né? E não necessariamente do nome? Porque alguns autores vão chamar isso daqui de sentença aditiva, simplesmente.
porque na verdade é uma sentença com efeitos aditivos. Mas a gente vai ver que tem uma brutal diferença para a sentença aditiva de raiz, assim, aquela sentença aditiva bonita, aquela sentença aditiva da família brasileira. O que é uma sentença redutora, ou esse puta nome legal, que é a sentença demolitória com efeitos aditivos? Puta, às vezes eu queria ser juiz só para proferir uma sentença demolitória com efeitos aditivos. Vou colocar assim no título da sentença. Diante do exposto, profiro essa sentença demolitória com efeitos aditivos. O que é a tal da sentença demolitória com efeitos aditivos? Deixa eu só deixar aqui, ó, aqui o tribunal ele declara inconstitucional um segmento da norma. Então, por exemplo, uma frase, uma palavra, um determinado aspecto da norma, um determinado segmento do texto da norma, não é? Lembra da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto? Aqui tem redução de texto. Aqui ele declara inconstitucional um segmento da norma, um segmento do texto. Tá bom? Pode colocar assim, ó. Pode colocar. O tribunal declara inconstitucional um segmento da norma. E aí eu vou te dar uma fórmula, digamos assim, para você saber como pensar essa sentença redutora. Aqui o juízo de inconstitucionalidade que o tribunal faz é o seguinte: a lei X é inconstitucional na medida... Tá dando pra ver na câmera? Azul, tá? Na medida em que previu Y, por exemplo. Bom, coloca isso aqui como uma fórmula. A lei X é inconstitucional na medida em que previu Y. E aí qual que é o pulo do gato? O tribunal ele declara inconstitucional um determinado segmento da norma. Que segmento? Y. A lei X continua lá, só que sem Y. Por exemplo, Y é uma palavra dentro da lei. Imagina a seguinte situação. Imagina um benefício que é concedido para mulheres casadas. Certo? Benefício concedido para mulheres casadas. Sem nenhuma razão de ser para discriminar as mulheres casadas das que vivem em união estável. Ou sem nenhuma razão de ser para discriminar as que são casadas das solteiras, ou das viúvas, ou das de qualquer outro estado civil. Ok? O tribunal vem e fala o seguinte: então, essa palavra, casadas, essa discriminação para mulheres casadas é inconstitucional. Então eu declaro a inconstitucionalidade desse segmento. Qual que é o meu Y aqui? Casadas, certo? Você concorda que o que aconteceu foi isso daqui? Essa lei X, ela era para mulheres casadas, certo? O que o tribunal vem? Ele vem e faz o seguinte: ele tira o casadas. Você concorda que a partir do momento em que ele reduziu, em que ele demoliu esse aspecto casadas, ele ampliou o âmbito de incidência da norma para pegar, eu ia falar para pegar todas as mulheres, ia ficar horrorosa essa frase, né? Para abranger todas as mulheres? Você concorda? Isso é uma sentença demolitória com efeitos aditivos. Por quê? Porque por causa da demolição de Y, por causa da retirada do termo do segmento casadas, o âmbito da norma foi aumentado. Há um efeito aditivo ao ordenamento. O benefício que era só para mulheres casadas passou a ser para todas as mulheres, por exemplo. Ok? Então, onde você colocou lá, o tribunal declara a inconstitucionalidade de um segmento da norma, pode colocar que, por declarar, não precisa ser a mesma frase, continuando, né? Mas por declarar a inconstitucionalidade desse segmento, ou com a inconstitucionalidade desse segmento, o âmbito de incidência da norma é alargado. Com a redução ou com a declaração de inconstitucionalidade do segmento, o âmbito de incidência da norma ele é alargado.
Oi? O efeito aditivo. O efeito aditivo é exatamente esse efeito expansivo aqui. Antes era só para mulheres casadas. Tá? Era só para mulheres casadas, então não abarcava todas as mulheres. As solteiras, as viúvas, as que viviam em união estável, não estavam contempladas. Ele tirou a palavra casadas. A partir do momento que ele faz isso, ele tira a palavra casadas, agora a lei ela atinge todas as mulheres. Então o efeito aditivo, ele é natural a essa demolição desse segmento inconstitucional. Perceba que ele precisa declarar esse segmento inconstitucional. Ele precisa dizer por que essa palavra casadas torna a lei inconstitucional. A lei é inconstitucional como um todo? Não, ela só é inconstitucional porque ela previu casadas. Ok? Veja, aqui o tribunal precisou criar alguma coisa? Não, tá? Por isso que essa sentença aqui ela vai diferir das outras. E por isso que eu gosto de colocar ela como algo destacado da sentença aditiva de raiz. A sentença aditiva estrito sensu, digamos assim. Por isso que essa sentença ela é demolitória com efeitos aditivos. Tem um efeitinho aditivo ali? Tem. Tá? Mas ela não é uma sentença aditiva, criativa, bonita, assim, vistosa e tal. Porque aqui a adição, esse elemento aditivo, não decorre da atuação do tribunal por simples, ele não cria nada. Certo? O efeito aditivo aqui é uma decorrência natural da retirada desse segmento da lei. O tribunal ele não acrescentou nada efetivamente, ele só tirou. E ao tirar, ele deu efeitos aditivos. Ficou claro? A gente vai ficar mais claro agora com a diferença para sentenças aditivas, tá bom? Professor, Manda. foi aquele caso, acho que do artigo 254 do ECA, que foi declarado inconstitucionalidade, que falava em horário diverso do autorizado. Eu vou ser bem sincero, eu não me lembro desse caso. Posso até ver depois. E aí, se a gente tiver um intervalo, eu dou uma olhadinha e vejo. Mas desculpa, eu não lembro desse caso. Recente esse informativo, eu não estou conseguindo ver. Prometo que eu dou uma olhadinha e a gente conversa depois. Mas é o caso de casar, de constituir união estável entre homens e mulheres, assim fala. Não exatamente. Não? Não exatamente. Depois a gente fala mais dele. Tá bom. Tá? Vamos lá. Calma aí. Atropelei aqui. Dá pra falar da aditiva antes, né? Mas tudo bem. Antes da gente falar da sentença aditiva e substitutiva, que são as duas mais importantes aqui, vamos só falar um pouquinho de omissão inconstitucional, tá? Porque essa sentença demolitória, essa sentença redutora, ela não trabalha exatamente com omissão inconstitucional. A sentença aditiva, sim. A sentença aditiva ela tem um componente de sanear a omissão inconstitucional muito forte. Então vamos falar um pouquinho do que é omissão inconstitucional. Pode já colocar sentenças aditivas, tá? Antes da gente chegar no conceito, só para a gente trabalhar um pouquinho os fundamentos dela. Então, você sabe que a inconstitucionalidade, ou seja, o vício de inconstitucionalidade, a incompatibilidade do ordenamento como um todo com a Constituição pode se dar de duas formas principais. A inconstitucionalidade ela pode ser por ação ou por omissão, certo? Quais mecanismos que a gente tem para trabalhar a inconstitucionalidade por ação e por omissão no controle concentrado, tá? Só para a gente ficar no controle concentrado. A por ação a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de inconstitucionalidade e a omissão de descumprimento de preceito fundamental. Tranquilo? A omissão. A inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o não agir do legislador, que acaba violando a Constituição de certa maneira, no controle concentrado, ele é atacado pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por que o não agir do legislador é inconstitucional muitas vezes? Por que às vezes, quando o legislador atua, é fácil de pensar? Ele editou uma lei, essa lei pode ser formal ou materialmente contrária à Constituição, porque não obedeceu o procedimento legislativo, porque viola materialmente a Constituição. Tranquilo, a gente consegue trabalhar com isso facilmente. Mas por que a omissão inconstitucional, ou seja, o legislador ficar parado, geraria um vício de inconstitucionalidade? Porque muitas vezes
A Constituição manda que seja feita alguma coisa. A Constituição dá um comando ao legislador de agir, e o legislador não age. Ao assim fazer, acontece aquilo que alguns autores chamam de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. O que é isso? Ora, se a Constituição manda agir e o legislador não age, e, por exemplo, alguma norma constitucional que precisa de regulamentação não é regulamentada, vide o caso da greve dos servidores públicos, que ainda não foi regulamentada, vide o caso do próprio mandado de injunção, que só foi regulamentado no ano passado. Quando essas normas constitucionais, quando essas normas infraconstitucionais, que precisam regulamentar a Constituição, não são editadas, acontece uma síndrome, o sistema entra em colapso, porque a Constituição manda fazer uma coisa, o tempo vai passando e o legislador não atua. Há então uma síndrome de inefetividade. Isso rompe a expectativa que a sociedade tem de ver a Constituição sendo cumprida. Você começa a transformar a Constituição naquela velha folha de papel. Certo? Tranquilo? Tá. Vamos falar então mais um pouquinho de omissão, né? Como que a omissão inconstitucional, como que a omissão se torna efetivamente inconstitucional? Porque veja, qualquer omissão que viola a Constituição, não. O legislador ele não age, enfim, por critérios de conveniência e oportunidade. Porque não é interessante, certo? Porque não é... Por exemplo, o legislador ele não editou, por exemplo, uma lei que regulamentasse o próprio mandado de injunção até o ano passado. O Supremo entendeu que a norma constitucional que estabelecia o remédio constitucional, o mandado de injunção, era auto-aplicável e passou a aplicar a lei do mandado de segurança por analogia. Isso gerou uma síndrome de inefetividade? Não, porque a norma está sendo aplicada em certa medida. O legislador ele não atuou, né? Pega mal. Mais de 20 anos de Constituição e não ter a regulamentação do remédio que é para combater a omissão inconstitucional. Pega muito mal isso. Mas não gera uma síndrome de inefetividade. Você pode falar isso, por exemplo, da greve dos servidores públicos? Já começa a gerar um mal-estar, né? Por quê? Nesses casos, né, quando há essa omissão inconstitucional, existe, né, em casos, digamos assim, graves, acontece aquilo que alguns autores chamam de troca de sujeito. Se você ler na sua prova essa expressão, o que é troca de sujeito, quando eu estiver se referindo à omissão inconstitucional? A ideia é que o legislador, pela sua omissão, é como se ele tivesse aberto mão de legislar sobre o tema. É como se a competência saísse do legislador e fosse para outro órgão dentro do sistema, que pode ser, eventualmente, o Tribunal Constitucional. Essa é uma das construções a respeito da omissão constitucional. Quando se fala em troca de sujeito, estou sendo aqui super sintético, tá? O conceito ele é muito mais profundo, muito mais amplo. Mas, de forma bastante sintética, é isso. É a omissão inconstitucional, pela sua gravidade, por esse efeito pernicioso que ela causa no sistema, pela quebra e pelo rompimento da expectativa social a respeito do cumprimento da Constituição. A Constituição precisa ser cumprida. E se você não vai cumprir, meu chapa, eu tiro de você e dou para o outro. O Tribunal Constitucional passa a ter aí sim também certa legitimidade para atuar onde o legislador não quis atuar. Vide, por exemplo, o caso da própria DPF que tratou da união afetiva. Veja, é um tema que já havia vozes na sociedade clamando por aquele tema, minimamente para que houvesse uma discussão no Congresso a respeito do tema. O Congresso não discute o tema. Há uma situação de omissão inconstitucional na proteção do direito daquelas pessoas. O Tribunal Constitucional é chamado a resolver o problema. A discussão sobre a legitimidade democrática do Tribunal para proferir aquela decisão ou não passa também por saber até que ponto o Congresso deixou de atuar. Até que ponto o Congresso ele lavou as mãos, não atuou, foi omisso e com isso houve, óbvio, não uma troca permanente, mas houve uma passagem, uma troca de sujeito
daquela competência legislativa com todas as aspas do mundo, pelo amor de Deus, para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Constitucional. Em muitos casos, para o Congresso é bom isso. A gente vê o tempo todo na mídia a discussão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal a respeito exatamente desses limites, porque é um limite bastante tênue e mexe com separação de poderes, enfim. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência política, às vezes é interessante para o Congresso não se meter nesses temas polêmicos. Deixa que o Supremo decide. Vou eu discutir aqui união afetiva, imagina, e meu eleitorado, como é que eu faço? Eu estudar lá conservadora, por exemplo, né? Vamos supor. Deixa o Supremo decidir, ó. Lavei as mãos. É uma prática que não é saudável, né? Você concorda? Dentro de um regime democrático, não é nem um pouco saudável para o Congresso, em temas polêmicos, não legisle esperando que o Tribunal Constitucional decida. E isso gera uma força normativa para o Tribunal Constitucional que muitas vezes é um caminho sem volta. E eu, particularmente, sou um defensor das sentenças aditivas. Gosto do tema, enfim, acho que é algo que a gente precisa estudar e precisa ter limites, como eu falei na aula passada. Né? Estudar esses temas envolve estabelecer limites e requisitos em que situações que eles são possíveis ou não, né? Esses institutos. Diferente de você falar que não aplica, como o Supremo faz algumas vezes, e aplicar com outro nome. Aí você faz isso sem limite nenhum. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque admitir que o tribunal ele possa adotar sentenças criativas, normativas, legislar efetivamente, em certa medida, em certos temas que são tão caros para a gente, como, por exemplo, união homoafetiva, como, por exemplo, aborto do feto anencefalo, que, veja, eu levanto a bandeira, aplaudo a decisão, acho que o mérito está corretíssimo, mas isso do ponto de vista dos arranjos institucionais, e o professor Júlio gosta muito de estudar esse tema, dos arranjos institucionais entre os poderes, isso talvez seja um caminho sem volta. E quando o Supremo adota uma decisão do tipo criativo, absolutamente contrária ao que diz a Constituição, porque as circunstâncias políticas devem ser, a gente fica meio sem argumentos também para questionar, porque afinal de contas ele está exercendo função normativa. Então é uma via de mão dupla. Né? Ao mesmo tempo em que a gente defende para a proteção de direitos fundamentais também, a gente tem que entender que essas sentenças podem ser manipuladas ou podem ser utilizadas com outro fundamento. Então é um tema espinhoso. Né? É um tema espinhoso que a gente tem que ter bastante cautela antes de comemorar simplesmente uma decisão criativa do Supremo Tribunal Federal. Divaguei muito, né? Vamos lá. Vamos falar de omissão. Quais são os tipos de omissão inconstitucional que a gente pode ter? A gente pode classificar a omissão a partir de duas perspectivas diferentes. A omissão ela pode ser total ou parcial. Ok? A omissão pode ser total ou parcial. Quando que a omissão é total? Quando não existe norma a respeito do tema. Quando o legislador ele simplesmente não atuou, ele não editou lei alguma a respeito do tema. Exemplo. Se você pensar na greve dos servidores públicos, não existe uma lei de greve dos servidores públicos. Se você pensar no tema greve macro, você pode dizer que essa omissão é parcial, porque ele legislou sobre a greve no setor privado, mas não sobre o setor público. Percebe? Depende da perspectiva. Sobre greve do serviço público, a regulamentação do inciso do artigo 37 da Constituição, não existe lei. Então é uma situação de omissão total. Ok? E quando que ela é parcial? Quando existe lei, mas essa lei é insuficiente. Então, a omissão parcial acontece quando existe a norma, mas aquela norma ela é insuficiente. Nesse caso dela ser parcial, ela já foi criada assim, incompleta, ou ela se tornou incompleta com o tempo? Por exemplo, Pode ser. O colega perguntou aqui, essa omissão parcial, ela pode ser, ela nasceu incompleta ou pela evolução social ela se tornou incompleta com o tempo? Pode ser. Ela pode ter nascido incompleta, nascido insuficiente,
ou pode ter se tornado com a evolução da sociedade insuficiente, não faz diferença. Okay? Naquele momento histórico é uma omissão parcial. Uma outra perspectiva de classificação é entender que a omissão constitucional pode ser absoluta ou relativa. Aqui a doutrina vai divergir um pouquinho sobre o que é essa omissão absoluta e o que é essa omissão relativa. Para ficar claro no seu caderno, eu vou adotar um determinado conceito de omissão absoluta e relativa a partir da perspectiva do que o Canotilho diz. O que ele chama de omissão absoluta? O que é essa omissão absoluta? Ela acontece quando existe um chamado dever autônomo de legislar. Como assim? Nem sempre, veja, nem tudo está na Constituição. Okay? Então nem sempre existe um comando para o legislador, atue nesse caso. Pode ser que a Constituição não tenha falado nada sobre um determinado tema e o legislador, por conveniência ou oportunidade, legisla. Okay? Por critérios políticos, ele legisla sobre um determinado tema. Agora, há casos em que a Constituição mandou legislar. Há casos em que a Constituição estabeleceu um dever de legislar, um dever autônomo. Certo? Se há um dever autônomo de legislar e o legislador não legisla ou legisla parcialmente, essa omissão ela é absoluta. Alguns autores vão falar que a omissão absoluta é o mesmo que a omissão total. Para a gente não tratar como sinônimo, diferenciar até porque vai ajudar depois no raciocínio, a gente adota essa perspectiva diferente de classificação, tá bom? Ela vai ser absoluta se houver um dever autônomo de legislar. E na relativa? Na relativa, não existe esse dever autônomo de legislar. Aí você fala assim, porra, mas se não tem o dever de legislar, então não é omissão? Então, não existe um dever autônomo de legislar, mas o legislador, feliz e contente, resolve legislar. E ao legislar, legisla de forma insuficiente. Então não existe um dever autônomo de legislar, mas o legislador mesmo assim atua, só que atua de forma incompleta. Ok? Tá. A gente consegue brincar com esses conceitos. Como assim? Porque a omissão ela pode ser, por exemplo, a omissão ela pode ser total ou parcial, como a gente viu ali. Se ela for parcial, ela vai poder ser absoluta ou relativa. E se ela for total, ela só pode ser absoluta. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe omissão que é total absoluta, existe omissão que é parcial absoluta, existe omissão que é parcial, já vou explicar melhor, tá? Existe omissão que é parcial relativa, mas não vai existir omissão inconstitucional que seja total e relativa. Já vou explicar por quê. Quando que ela vai ser total e absoluta? Quando houver, ficaria melhor talvez colocar absoluta total, né? Para ficar mais claro, né? Coloca assim. Pode deixar do jeito que você colocou no caderno, mas só coloque embaixo. Também é uma outra forma de enxergar que você pode colocar assim. Ela pode ser absoluta, total. Ela pode ser absoluta, parcial. Ela pode ser relativa, parcial. E ela pode ser relativa total, com a seguinte observação: essa relativa total, ela não vai ser uma omissão inconstitucional. Digamos que ela é uma omissão irrelevante. Por quê? Pensa na omissão absoluta e total. Existe um dever autônomo de legislar. O Constituinte falou, legisle. Nesse caso, você é obrigado a editar uma norma e ele não faz absolutamente nada. É uma omissão total. Omissão inconstitucional. Tá? Há uma situação de vício. Ok? O Constituinte mandou e ele não fez porra nenhuma. Absoluta parcial. O Constituinte mandou, existe um dever autônomo de legislar e ele legislou de forma insuficiente. Continua descumprida a Constituição. Mandou legislar, mas de forma insuficiente. Então continua o vício. Relativa parcial. Não existe um dever autônomo de legislar,
mas é o conceito que a gente deu aqui, né? Não existe um dever autônomo de legislar, mas ele legisla de forma insuficiente. Omissão inconstitucional. Não existe um dever autônomo, ele não precisava legislar, ele podia ter ficado quieto, mas ele não quis ficar quieto. O legislador quis legislar sobre aquele assunto, só que legislou de forma incompleta, e aí causou algum vício, ok? Não existe um dever autônomo de legislar, mas ele resolveu legislar mesmo assim, só que legislou de forma errada, de forma incompleta, de forma insuficiente. Omissão inconstitucional. E quando não existe um dever autônomo de legislar e ele não faz nada? Aí tá tudo bem, faz parte do jogo. Por isso daqui não vai ser uma omissão inconstitucional. É uma omissão? É, mas ele não tinha o dever de legislar mesmo? Não. Enfim, não tem problema. Perceberam a diferença? Então são essas três categorias de omissão que a gente trabalha. Podemos seguir? Tranquilo até aqui? Tá. Conceito de sentenças aditivas. Com isso daqui a gente já consegue entrar agora no mundo das sentenças aditivas. Conceito que é a segunda espécie de sentenças normativas, exatamente. Conceito de sentenças aditivas. São aquelas sentenças aditivas. São aquelas nas quais há a ampliação do âmbito de incidência da norma são aquelas nas quais há a ampliação do âmbito de incidência da norma a fim de alcançar situações não previstas pelo legislador, mas que deveriam ter sido ou ter sido. São aquelas nas quais a ampliação do âmbito de incidência da norma a fim de alcançar situações não previstas pelo legislador, mas que deveriam ter sido. Aqui com uma pequena diferença. Pode colocar na sequência que nas sentenças aditivas o tribunal ele adiciona o elemento que deveria ter sido previsto pelo legislador e não foi. O tribunal ele acrescenta à lei algum elemento, alguma coisa que deveria ter sido prevista pelo legislador, mas não foi. Isso vai diferenciar essas sentenças aditivas stricto sensu daquelas sentenças redutoras. Por quê? Porque em qualquer caso de sentença, tanto na sentença... Desculpa. Porque na sentença aditiva stricto sensu, o que eu tenho são dois elementos, digamos assim. Eu tenho um elemento ablativo e um elemento efetivamente aí aditivo. O que é esse elemento ablativo? Lembra que a gente usou essa palavra na aula passada? Ablação? É esse juízo de inconstitucionalidade. Então é esse juízo negativo, esse juízo de retirar alguma coisa do ordenamento, né? É esse juízo de retirar a lei do ordenamento. Só que junto com esse efeito ablativo, eu tenho um outro elemento, que é esse elemento aditivo. Eu tenho alguma coisa que eu acrescento à lei. Na sentença demolitória que a gente viu agora há pouco, eu tenho o efeito ablativo, eu retiro um segmento da lei, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa da lei, e há um efeito aditivo. Não existe nenhum elemento que é acrescentado pelo tribunal. Aqui não. Aqui o tribunal, ele pronuncia a ablação, digamos assim, e adiciona alguma coisa. Ele constrói alguma coisa. Percebe? O efeito aditivo aqui
vem diretamente da criatividade do tribunal e não simplesmente como uma consequência natural da ablação. Ficou claro? Vai ficar mais claro agora. Qual que é a fórmula aqui? A gente deu uma fórmula na primeira, né? A fórmula é a lei X é inconstitucional na medida em que, grifa esse na medida em que, não previu Y. Perceba a diferença da construção antiga. A lei era inconstitucional na medida em que previu Y. E aí eu tiro o Y do sistema. Aqui, a lei é inconstitucional na medida em que não previu Y. E aí eu acrescento Y para tornar essa lei constitucional. Esse é o pulo do gato. Por quê? O tribunal, ele acrescenta alguma coisa porque ele acordou feliz, ele acordou falando, nossa, eu devia ter sido eleito para o Congresso, não fui, agora eu vou legislar. Não, ele acrescenta com um único propósito. Porque esse é o elemento necessário e imprescindível para tornar aquela lei que era inconstitucional, constitucional. Para harmonizar o sistema. Não é que ele tira isso daqui do nada. Não é que ele tira do bolso e fala, hoje eu acordei com vontade de legislar. Não. Esse elemento, ele é o elemento necessário para tornar a lei que era inconstitucional, constitucional. Ele mantém a lei no sistema, adicionando alguma coisa que era necessária para ela. Querem fazer um intervalo de 5 minutos? Intervalo de 5 minutos, então a gente já volta.